nesses 20 anos que eu tenho de caminhada cristã, se eu for ver pela lógica aquilo que Deus faz, se eu for procurar lógica naquilo que Deus fez na minha vida, eu não irei encontrar. Se você for procurar na sua história, irmão, lógica daquilo que Deus falou a seu respeito, você não irá encontrar. Porque a palavra diz que bem eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para lhe dar o fim que esperais. Quando o Senhor olha para nós, Ele consegue enxergar além daquilo que eu enxergo de mim mesmo. Quando o Senhor olha para Tiago, Ele enxerga um Tiago muito melhor do que aquilo que eu me vejo atualmente, porque Ele já vê o processo concluído. João no capítulo 1, a partir do verso 43, e você já deixa marcado também, voltando um pouquinho só a Bíblia, Lucas no capítulo 19, glória a Jesus. Hoje, do texto aqui que nós vamos ver, me vem muito à mente o Senhor. Nessa passagem nós vamos entender por quê desse motivo de lembrá-lo sempre, quando eu passo ali por Realengo, daquilo que Deus faz na nossa vida, irmãos. Tem coisa que nós não entendemos, mas eu quero te dizer algo do céu nessa noite. Deus sempre tem o melhor para você. Diga para alguém do seu lado: Deus sempre tem o melhor para você. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz em João capítulo 1, a partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael e aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Volte agora um pouquinho, Lucas no capítulo de número 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E você diz amém? Querida igreja, se pudermos colocar um tema na mensagem de hoje, eu colocaria: o Deus que nos vê nas figueiras da vida. Repita após mim: o Deus que nos vê nas figueiras da vida. Nós fizemos a leitura de duas passagens distintas, e que durante essa semana, enquanto fazia o meu devocional com Deus, eu fiquei preso naquilo que o Senhor falou comigo nessas duas passagens. É interessante que Deus escolhe as coisas mais improváveis da vida. Eu tenho de experiência na fé um pouquinho mais de 20 anos. Eu me lembro que
até os 14 anos de idade, eu morava na roça, irmãos, na roça mesmo, em sítio. E era um dilema. Eu ia para a escola e eu tinha que, na época, né, chovia, quem é de roça aí sabe, chovia, e roça não tem asfalto, roça não tem paralelepípedo, você tem que calçar o seu pé com alguma coisa, né? E eu tinha que ir até o lugar da condução, do ônibus, e naquela lamaceira toda, eu colocava o saco plástico no meu pé, porque chegando na escola, se os colegas vissem meu pé com barro, era bullying para lá, bullying para cá, e eu, adolescente, tinha muita vergonha. E pensando aquilo que Deus faz em nossa vida, eu fico maravilhado porque Deus escolhe as coisas mais improváveis. Deus escolhe aquelas pessoas que estão praticamente pela sociedade desacreditadas, desenganadas, desiludidas. É exatamente dessas pessoas que Deus escolhe. Eu vou escolher você. E de você, a partir de você, eu irei fazer algo poderoso. Quando eu olho daqui de cima para a igreja de Cristo, em que eu vejo cada irmão, cada irmã, jovem, adolescente, criança, eu vejo um potencial poderoso, algo tremendo, que Deus pode fazer. Eu acredito que não somente eu, mas aí tem alguns improváveis. Quem acha que aqui é improvável, levanta a mão. Quando eu digo improvável, não é somente talvez por uma questão financeira, mas por uma questão de saúde, de onde você veio e de onde Deus te colocou nessa noite. Tem algum improvável? Levante sua mão, só para eu te conhecer. Tem algum improvável aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. E é interessante que Jesus, ele estava indo para a Galileia, na passagem que lemos aqui em João, e ele estava escolhendo os seus discípulos, aquele que caminharia com ele, e que perpetuaria o evangelho, porque Jesus pensava a longo prazo. Ele já via que o seu ministério nessa terra seria de 3 anos e meio, haveria a necessidade de pessoas que pudessem continuar falando após sua morte. E então, olha que maravilhoso isso. Jesus, ele chama Filipe, ele tem uma conversa com Filipe. Lendo aqui no versículo de número 44, Filipe encontrou Natanael e lhe disse. Mas olha que interessante, a conversa de Jesus não foi com Natanael. Jesus conversa com Filipe e Filipe conversa com Natanael. Olha como as coisas de Deus acontecem. Filipe foi chamado para ser discípulo, mas Natanael, até neste momento, não havia aparecido, não havia contexto bíblico em que ele é apresentado. E é interessante que a resposta que Natanael dá a Filipe é a mesma resposta que nós, há um tempo atrás, dávamos quando fomos apresentados a esse Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Natanael, ou a sua pergunta, ela reflete muito daquilo que muitos hoje acreditam. Tem pessoas que olham para Deus, olham para as coisas de Deus e não conseguem enxergar lógica. Irmão, irmã, nesses 20 anos que eu tenho de caminhada cristã, se eu for ver pela lógica aquilo que Deus faz, se eu for procurar lógica naquilo que Deus fez na minha vida, eu não irei encontrar. Se você for procurar na sua história, irmão, lógica daquilo que Deus falou a seu respeito,
você não irá encontrar. Porque a palavra diz que bem eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, de bem e não de mal, para lhe dar o fim que esperais. Quando o Senhor olha para nós, Ele consegue enxergar além daquilo que eu enxergo de mim mesmo. Quando o Senhor olha para Tiago, Ele enxerga um Tiago muito melhor do que aquilo que eu me vejo atualmente, porque Ele já vê o processo concluído. Mas Natanael, quando foi apresentado a Cristo, a sua resposta, até mesmo, ou sua pergunta até mesmo cética foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu falei aqui hoje na escola, um pouquinho antes da ceia, que a Galileia era em Israel o pior lugar possível. Quando se menciona na palavra a Galileia dos gentios, é justamente porque a Galileia era um lugar dominado por gentios. A religião, ela era gentia, pagã. Ali, irmãos, era sacrifícios de animais, sacrifício de crianças, isso na época de Jesus. E de onde? No mundo todo, Deus escolhe plantar uma semente no ventre de uma mulher virgem, para que nascesse o Salvador da humanidade. De que lugar? De que lugar? Justamente deste lugar improvável, a Galileia. É interessante que Jesus, durante toda a sua vida, Ele passou pelos lugares improváveis, e Ele terminou a sua vida no lugar mais provável que existia. Olha que interessante isso. Ele nasce em Belém, quando há aquela perseguição das crianças judias. José e Maria fogem para o Egito. Voltando do Egito, se estabelece em Nazaré. Por isso que o nome é Jesus de Nazaré, porque ele foi criado, a sua infância foi em grande maioria em Nazaré. E é interessante que nasceu em Belém, fugiu para o Egito, cresceu em Nazaré. E onde que Jesus morreu? Em Jerusalém. Olhando para a religião da época, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o Messias prometido, a religião acreditava que ele nasceria em Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar sagrado, Jerusalém era um lugar santo. Em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estavam os sacerdotes, em Jerusalém estava o sumo sacerdote, em Jerusalém havia o sacrifício realizado todo dia, estabelecido na lei de Moisés, em Jerusalém, e não na Galileia. Mas Jesus resolve vir de onde? Da Galileia, do lugar mais improvável. E é interessante que no diálogo que aparece a partir de então, olha aqui, versículo 47. Ao ver Natanael e aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Na sua Bíblia talvez esteja dolo. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Porque até então Natanael não havia sido apresentado pessoalmente a Jesus. Jesus responde: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Igreja, quando Filipe chama Natanael, Natanael faz a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aqui a fala de Jesus com Natanael é que antes mesmo de que você questionasse acerca de mim, eu já te vi debaixo daquela figueira.
E aqui o Senhor fala conosco, irmão, irmã, antes mesmo de você estar sentado aqui hoje, no banco de uma igreja evangélica, o Senhor já te viu debaixo daquela figueira. Antes de você ter levantado a sua vida, entregue a sua vida a Jesus, Ele já te viu diante ou debaixo daquela figueira. E o que é debaixo daquela figueira? Trazendo essa analogia, era aquele lugar que nós não conhecíamos a Jesus, que nós duvidávamos acerca daquilo que Ele era, e que nós estávamos distante dos seus projetos para a nossa vida. Então, somos convidados a ir a Lucas, no capítulo de número 19. É algo diferente, mas a aplicação é a mesma. Jesus iria passar pela aldeia, e as multidões já eram sobremaneira. Zaqueu, sabidamente, o coletor de impostos, não somente isso, mas o chefe do coletor de impostos, quer conhecer a Jesus. Zaqueu tinha prestígio diante dos romanos, mas diante dos judeus, ele era um pecador, porque ele roubava do seu próprio povo. Zaqueu vivia à margem da sociedade, muito embora o seu bolso poderia estar repleto de dinheiro, de moedas, mas o seu coração ainda clamava por algo que ele ainda não tinha. Jesus então iria passar, e qual o caminho que ele encontra? Uma figueira. Natanael estava debaixo da figueira, sem conhecer Jesus, mas agora Zaqueu resolve escolher uma figueira, para ao menos enxergar Jesus quando ele assim passasse. Irmão, irmã, esse Deus que nos enxerga na figueira da vida, Ele nos enxerga nos lugares mais improváveis que existe. Quando eu falei no início da mensagem do pastor Rinaldo, quem imaginaria, pastor Rinaldo? Uma criança de realengo, como o senhor sempre disse, hoje pastoreando um dos maiores campos de trabalho do Ministério de Madureira, com missionários em praticamente todos os continentes. Meu irmão e minha irmã, se você pensasse há 10 anos atrás, onde que você estava? Talvez debaixo de uma figueira, duvidando de Jesus, ou até mesmo procurando subir numa figueira brava, para ver se conseguiria enxergar Jesus de alguma forma. Mas hoje você está aqui, hoje você está plantado na casa do Senhor, hoje você está sentado no banco de uma igreja evangélica, talvez ainda não esteja vivendo tudo aquilo que você espera viver, mas eu te digo, que se você está aqui, na noite deste dia, é porque Deus ainda está escrevendo a sua história, ela ainda não terminou, aquilo que você coloca um ponto final, Deus diz nesta noite, ei, estou colocando uma vírgula, algo ainda continuará sendo escrito. Posso ouvir um glória a Deus? Para Natanael, talvez viver debaixo de uma figueira seria o seu destino final. Pensando em Zaqueu, é bem possível e bem viável acreditar que na sua concepção, vou subir na figueira, Jesus vai passar, eu vou descer e vou continuar vivendo a minha vida normalmente. Aleluia. Mas eu me maravilho no homem de Nazaré, no Galileu perfeito, no Filho de Deus.
Porque assim como Jesus viu Natanael debaixo da figueira, antes mesmo de Natanael ser apresentado a ele, ele viu Zaqueu no meio de galhos secos e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu pensava que Jesus iria passar e ele ia continuar vivendo a sua vida normalmente, mas Zaqueu não imaginava que Jesus é aquele que nos enxerga nos lugares mais improváveis. Quando ninguém olha para você, irmão, quando ninguém olha para você, irmã, não turbe o teu coração. Existe alguém que olha, existe alguém que te conhece no seu mais íntimo. Quando você dobra os seus joelhos em casa, derrama as suas lágrimas e começa a gemer com gemidos inexprimíveis, é exatamente neste momento que o Senhor te sonda. É exatamente neste momento que o Senhor fala: fique tranquilo, estou cuidando dos detalhes. O recado do Senhor para você nessa noite é: fique tranquila, eu estou cuidando dos detalhes. Fique tranquilo, irmão, eu estou cuidando dos detalhes, diz o Senhor. Fique tranquilo, irmã, o Senhor está dizendo: eu estou cuidando dos detalhes. Debaixo da figueira não era o destino de Natanael. Em cima da figueira não foi o destino de Zaqueu. E eu quero te dizer, neste lugar de vergonha, neste lugar de humilhação, neste lugar que você pensa que Jesus vai passar e nada vai acontecer, esse lugar não é o teu destino. Deus está escrevendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Estou fazendo caminhos no ermo e rios no deserto. Ainda que não estejamos enxergando os caminhos que o Senhor está trilhando, Ele está fazendo, Ele está realizando. E na hora que você menos imaginar, Ele vai dizer: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Olá, eu sou o pastor Alex Pires, sou vice-presidente da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Volta Redonda. E nós queremos agradecer você que ficou conosco até o final desse vídeo. Certifique-se que você se inscreveu em nosso canal, para que você possa receber mais vídeos como esse para abençoar a sua vida. E também queremos fazer um agradecimento em especial a você, ofertante, contribuinte de missões, que você possa continuar nos ajudando a expandir o reino de Deus. Para esses dias, nós precisamos de patrocinadores fiéis, para que vidas venham ser salvas. E por isso nós estamos contando com você, com a sua contribuição. Venha fazer parte dessa linda obra, aonde temos alcançado vidas em várias partes do Brasil e do mundo. Venha ser um contribuinte de missões. A sua oferta fará toda a diferença e a cada dia estaremos crescendo o reino de Deus.